Depois do Ard se transformar pela primeira vez para poder salvar a Irina, tem uma coisa aí que deixou todo mundo intrigado, cara, com uma pulga atrás da orelha, que foi justamente o fato da Irina descobrir ou não se o Ard é o antigo Varvatos. Já adianto para você que isso não aconteceu, pelo menos não ali naquele momento, porque na verdade ela descobriu sim isso, mas mais pra frente. Com o passar da história, com certeza seria algo que viria à tona, não tem pra onde a gente escapar. Então, nós vamos dar uma olhadinha agora no momento exato que a Irina descobriu que o Ard é o Varvatos, né, o rei demônio da vida passada. E durante toda uma batalha sinistra que isso aconteceu, tá? Foi uma grande reviravolta, pô, absurda contra um dos reis celestiais. Vem comigo que eu vou te contar tudo, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Varvatos e Ard Meteor, a mesma pessoa em diferentes vidas, que inclusive já tinha gente desconfiando que o Ard era ele, cara. Desde a primeira vez que a Olivia apareceu, por exemplo, ela já tava com essa desconfiança, e principalmente pelo fato do Ard ser um cara muito mais poderoso do que qualquer outro mago ou qualquer outro estudante nesse mundo, né? Pô, o cara é um nível absurdo, então a explicação para isso era justamente o conhecimento de magia que ele tinha de duas vidas, e algumas certas magias que ele mesmo criou, né? Então a vida passada dele agora já é uma incógnita para algumas pessoas e já é alguma coisa que já está começando a se tornar mais descoberta, né, podemos dizer assim. Só que a Irina descobriu isso numa batalha do Ard contra o mais poderoso dos reis celestiais, Alvarto. E além disso é um verdadeiro maníaco por batalhas, e se diz uma arma mais forte do exército do Ard. De fato era, cara, ele mostra ter alguns sentimentos meio distorcidos em relação ao Lorde Demônio quando ele foi derrotado por ele, e deseja que tenha um outro palco, onde ele e o Lorde Demônio possam lutar mais uma vez com sua força absoluta. Ele é um cara mentalmente doente, mas tem um cérebro que torna ele muito hábil e manipulador em certas ocasiões, mostrando, por exemplo, quando ele manipulou facilmente Lyser. Alvatos, cara, é um homem que se sentia muito solitário, também porque ele teve uma perda muito grande num ente querido seu no passado. De certa forma, o Ard até entendia ele, porque ele teve esse mesmo sentimento quando ele perdeu a Lídia também. O fato é que agora o Ard já tinha reencarnado, tinha encontrado outros amigos e podia fugir dessa solidão. E ao mesmo tempo que a sua determinação se solidificou, aí sim a luta final começou. Quando as palavras foram trocadas entre os dois ali, uma lâmina começou a rasgar a atmosfera, a varinha irradiava ondas do escudo que brilhava. Como de costume, a cena foi avassaladora, cara, e uma coisa inspiradora até, podemos dizer assim. Só que, galera, a primeira vez que essa batalha aconteceu, né, o Ard lutou contra ele pela primeira vez, como a gente falou que ele queria uma revanche e tá acontecendo agora, o Ard ganhou de forma unilateral. Só que agora estava sendo diferente. Ao mesmo tempo que existia uma lâmina que se aproximava do Ard e ele destruiu, a varinha que disparava magia de destruição também foi interceptada pelos 5 atributos principais. E todos os ataques que foram voando para o Ard foram destruídos. Tudo ali foi se anulando um contra o outro. A batalha começou de igual para igual. Escudos e armaduras que se moviam sem encontrar o usuário eram completamente quebrados do punho do Ard. Também o cara tinha uma força física exuberante. Em primeiro lugar, como o enorme nome sugere, né, o Devil's Exterior é uma armadura dedicada completamente para o Ard, cara. A menos que você adicione um arranjo à técnica dada, é impossível que qualquer outra pessoa, além do Ard, traga à tona completamente o desempenho dela. Não é exceção, galera. Mesmo que seja um homem mais forte dos 4 reis celestiais, que era o caso do Alvatos que ele estava lutando, ele não conseguiria. Assim, o Alvatos até conseguia agarrar o exterior da armadura, mas não podia ir mais longe do que isso. O Alvatos ainda usou um canto enquanto tocava a Devil's Exterior, que era literalmente um trunfo que ele tinha, nada mais do que um prenúncio de manifestação no mundo, ou seja, a chamada força bruta de aniquilação dos deuses. Era uma magia forte pra caramba e uma magia única, né? Mas ao contrário do canto mágico manual, a magia única original era completamente automática. Se você tentar usar essa magia, ela vazaria pela sua boca como se representasse toda a sua existência. Então, basicamente, era como acertar o seu oponente com toda a sua existência diretamente. A Ard, então, teve que ativar o que foi um processo completo simultâneo dos dois ali, né, em qualquer desvio. Naquele momento, a Lídia, que estava presa na restrição de cor escura, apareceu ao seu lado. Quando ela se transformou numa aura negra e se agarrou ao braço direito do Ard, uma chama escura expelida era como se queimasse o corpo dos dois, tá ligado? E no momento em que a escuridão envolveu o braço do Ard, acabou transformando ele numa corrente, começou a formar uma grande espada em uma ponta da mão dele.
Uma enorme chama negra foi emitida por trás da angústia que ele estava sentindo, como se liberasse energia da alma. E nesse momento, tudo estava inundado. A espada negra nas mãos do Ard estava tipo assim, uau, absurda, cara. Desenhando um par de órbitas à esquerda e à direita. Era como se as asas de um anjo caído tivessem aparecendo. Essa chama negra era literalmente um movimento especial, sem falar no golpe direto, que apenas de tocar em qualquer coisa levaria o universo à morte. Seja orgânico ou inorgânico, não importa se você está vivo, se você está morto, qualquer coisa, simplesmente some, desaparece. As fúrias das chamas escuras começaram a convergir de uma forma que respondiam a uma respiração profunda. Era como se o tempo estivesse voltando, sacou? Retrocedendo. E cara, para ele traçar exatamente a mesma trajetória quando o ataque ocorreu, a chama negra seguia para o Alvato. A massa vaga de energia estava gradualmente formando uma forma mais clara. E junto com essa parada aí, a força bruta dele ainda estava se condensando numa forma mais densa, tá ligado? E essa era exatamente o poder mais forte do Alvato, Exes, que era na forma de batalha final dele. A aparência dele se desdobrou num par de asas que eram feitas de ossos, tão aterrorizantes quanto o Deus da Morte, que parecia um conto de fadas. A força era extremamente anormal, também corroía o corpo dele de fato. Só que ele conseguia se regenerar muito rápido, né? Então ele não perdia nada do corpo. Portanto, mesmo que você evite o ataque, quase todos os seres seriam queimados e desapareceriam. Quando você permitia que eles se aproximassem, evaporavam, simplesmente. O Alvatus, que já pertenceu ao exército do Varvatos, devastou o campo de batalha com esse poder, destruindo todas as coisas, cara, independentemente do inimigo ou aliado. Tal poder era a aparência que parecia se representar a sua absoluta solidão, sabe? No entanto, o corpo e a alma do Ard não são fáceis de queimar. É por isso que, com toda certeza, ele era o único que poderia salvar o próprio Alvatus. Mano, o Ard alterou suas configurações de duração do estado de reprodução da Lídia, da sua espada, né, claro, rompendo o limite de força que ele tinha, cortando o sinal de perigo contra a sobrecarga no corpo espiritual. E além disso, ele desativou também do primeiro ao sexto mecanismo de manutenção de segurança. Embora haja um limite de tempo para ele carregar isso tudo, não teria problema ele entrar na área de incinerador, não. Isso porque mesmo que ele pegasse fogo, a alma dele, a carne dele fossem simplesmente apagadas, né, carbonizadas, ele ainda assim estaria seguro se ele regenerasse tudo instantaneamente. E ainda mais sem poupar esforços, então, ele liberou a fase 3 da sua espada. Naquele momento ali, uma aura negra surgiu ao redor do Ard e se agarrou a todo o seu corpo, ao invés só do braço. Ela formou instantaneamente uma forma oval no interior, e esse corpo, essa existência, ela estava se recombinando, cara. E como esperado da gente, ele saiu de dentro da bolha, quando a bolha de aura estourou, a forma dele real apareceu. Era diferente da forma anterior. Essa finalmente era a forma original de Varvatos, no meio da batalha. Carregando Lídia, que se transformou em uma enorme espada negra, ela também se apressou. No entanto, isso por si só criou uma onda de choque violenta pra caramba, que atingiu o corpo do oponente e explodiu, né? Em um instante, o Ard se aproximou do Alvato, que voou para rasgar o meio do vazio. A maioria dos oponentes ficaria preso com isso, com esse tal movimento, né? Mas, cara, o mais forte dos 4 reis celestiais não é fraco assim, né? Não é à toa que ele é o mais forte. Ele não apenas reagiu, mas conseguiu segurar e cruzou a sua espada de chamas negras, evitando o golpe também. Agora, a espada de chamas negras do inimigo destruía tudo. Portanto, o desaparecimento da espada de Lula e da espada mágica de Lula era simplesmente confirmado, quando as duas fossem tocadas. E depois de cortar o braço direito, cara, ele cortou o rosto com a espada. E embora ele fosse um cara super forte, a reprodução do Alvatus era muito lenta, mano. O Ard não podia dar o luxo de se expressar excessivamente ali. O Alvatus não era um cara que era imortal com vida infinita. Era apenas uma criatura universal que morreria se recusada. O Ard então entrou para dar o golpe final nele. E aí foi quando a gente viu que o Alvatus se aproximando curaria todas as feridas do corpo dele. Mas antes disso, a espada que estava junto com o Varvatos estava convencida de que ele conseguiria cortar o corpo do inimigo naquele momento. Ao mesmo tempo que a voz de uma terceira pessoa ecoou. Uma garota que apareceu entre o Ard e o Alvatus, cara. Só que ela meio que era uma ilusão pro próprio Alvatus, que ele criou. Era a espada do Alvatus que estava aparecendo. E ele fez o quê? Simplesmente tacou um feitiço, né? Uma magia, que deixou o Ard incapacitado de implantar sua bateria mágica. No entanto, não conseguiu matar a terrível onda de choque, é claro, e esse corpo explodiu com um pedaço de papel. O fato é que o espírito de luta estava nos olhos de Alvato, que tinha voltado, né, com força total, e ele tinha aceitado o fim. Então, todos os laços não foram quebrados, mesmo depois de milhares de anos, até o momento crucial.
Afinal, o deus da morte segurava uma foice e gritava o nome dessa foice. No momento em que o nome dela foi chamado, todo o corpo da garota, que era coberto com 7 cores de brilho, criou uma silhueta e se mudou. Como esperado, o que apareceu lá era uma das espadas mais poderosas do mundo. Esse era o auge de todos os tipos de armaduras do Alvatus. O máximo de poder que ele ia usar, que ele poderia usar, né? Fora que isso era um dos 7 poderes da espada sagrada. E com isso o Alvatus se tornou um guerreiro inigualável. Em retorno à batalha, com uma ofensiva gigantesca que não pôde ser seguida pelos olhos, inclusive pelo Ard, cortando o granizo da chuva, mano. O efeito transcendente Gobu era como o nome sugeria, era uma transcendência. Elevava forçosamente as funções físicas do usuário para níveis acima do seu adversário. Ou seja, agora ele estava muito mais forte do que o Ard, né? Sendo mais simples de falar para vocês. Era inevitável, cara, a derrota em combate corpo a corpo. O Ard, então, estava num momento agora complicadíssimo. Do lado defensivo, contra uma série de ataques mortais em cima dele, a situação se inverteu completamente. Um chute lateral, então, foi lançado na forma de um flash de espada que rosnou no torso dos dois. O choque que percorreu todo o corpo estourou os órgãos internos do Ard, causando uma dor indescritível, mano. E, ao mesmo tempo, o Ard saiu voando pro lado. Ignorando essa dor severa, ele até revelou incontáveis círculos mágicos agora, desencadeando muita coisa, milhares de dezenas de magias de atributo. No entanto, galera, um dos poderes de Dilga Zervades, que era a espada que estava na mão do Alvatus, é o número de mortos. Naquela época, a magia do Ard, que apagaria até a montanha gigantesca, foi exterminada completamente no instante por essa espada. O verdadeiro horror da espada mitológica estava no seu ego, que era muito mais forte. As outras duas oscilações também têm o ego, mas não revelavam os seus próprios pensamentos. Por outro lado, essa espada, a Dilga Zervades, ela simplesmente intervia voluntariamente na luta e auxiliava o usuário dela. Portanto, não adiantava tentar acertar algo inesperado. O círculo mágico se mantinha secretamente atrás do inimigo, usando um ataque da vez anterior como uma cobertura. Mas a lâmina do vento liberada por ele ainda foi alterada para se tornar uma brisa e acabou se tornando um pouco mais ineficaz. Agora, para fazer as coisas, ela deve ser derrotada mais facilmente, mas para isso teria um preço razoável. Mas de qualquer forma, galera, isso aí tinha que acabar, porque mesmo a espada por si só era o extremo do problema, cara. E detalhe, a ameaça representada pela espada mitológica nem chegou no início ainda, mano. Então ele tinha que ser parado a todo custo. Agora, ambos os dois, tanto o Ard quanto o Alvatus, gritaram um canto super antigo, cara. E aí, a terceira autoridade Banri Kaibeku foi liberada, estava ativada. Agora era exatamente o que faltava para eles. O poder absoluto para criar tudo que o usuário ou a própria espada quisesse. Então, o que eles criaram com essa autoridade de agora? Ah, isso aí é moleza, cara. Ela literalmente era uma reprodução da guerra antiga total. Juntaram soldados para ambos os lados para lutar. O Ard, então, usou a Lídia, sem poupar esforços mais uma vez, botando ela na quarta forma, a forma final dela. E o momento que os sinais de mutação começaram a aparecer dentro do Ard, mesmo aqueles que buscavam a morte não tinham mais escolha, a não ser tremer de medo. Essa agora era a manifestação absoluta de poder dele, como ele nunca tinha manifestado até agora pra gente na história. No momento em que tal mudança for concluída, o Ard usou o destruir dele. Mas isso aí não era um canto, era apenas uma palavra. No entanto, mesmo que a palavra seja uma palavra comum, cara, se ele deixar de lado a forma herói dele para a forma final, isso seria uma parada que teria um tremendo impacto no mundo. Tanto que ninguém podia mover um dedo depois que ele usou. O Alvatus simplesmente não podia fazer nada. A espada mitológica também não estava conseguindo reagir a esse poder do nosso querido Varvatus Ard Meteor. Apenas esses resultados permaneceram ali. Algo inexplicável e, além da irracionalidade estava acontecendo. Era a forma final do heroísmo mais poderosa de todos. A existência que pode contrariar esse poder e provavelmente aquele demônio ali. Então mesmo o mais forte do exército do Rei Demônio, com balanço final, não chegaria nem perto dos seus pés. No entanto, um poder tão avassalador não deve ter um efeito adverso no corpo do aldeão comum, né? Afinal, mesmo com uma pequena quantidade de força, o vaso de carne acabou entrando em colapso. E até mesmo o corpo fantasma estava percebendo isso, levando a sua espada branca e pura a pôr um fim na imortalidade do Rei Celestial. Foi um pouco antes de bater então, né, que o Ard levantou a sua espada para dar o último ataque e a Irina apareceu. Para eles teria sido um evento inesperado. Uma menina que pulou fora de si no meio do Alvatus, que abriu ali os olhos para olhar para Irina e ficou com uma expressão de espanto, e o Ard foi a mesma coisa, estava numa situação semelhante, mas ele ainda assim manteve a sua espada branca erguida sem fazer nenhum movimento.
A Irina então abraçou o Ard e aí os dois, com o impulso que ela saltou, acabaram caindo. Esse foi um procedimento meio que para separar o Ard do seu inimigo atual. Eventualmente, ela, lógico que bateu no ar, que eles caíram na neve ali quando eles caíram. Em seguida disso, ele olhou para ela à distância e o Ard simplesmente parecia estar meio envergonhado pela situação, que ainda não foi totalmente compreendida. Por outro lado, a Irina também estava um pouco abalada com isso, porque foi aí nesse momento que ela olhou para o Ard e descobriu que ele era a reencarnação do demônio. E isso não era uma mentira, que a sua aparência agora mudou. E algo estava diferente do que ele conhecia. O que é importante, e de qualquer maneira, é que a sua aparência era a mesma do demônio Varpatos. Que ela viu uma vez, inclusive, quando tinha simplesmente ido para um outro mundo. Que o Ard até chegou a lutar contra um outro cara aí, que era um outro Varpatos. O Ard tinha essa informação com antecedência, e ele estava convencido de tudo no momento. Quando um sentimento forte foi adicionado a eles ali, nasceu um sentimento um pouco complicado entre os dois. Embora não pretendendo enfatizar tais sentimentos no momento, a Irina acreditava que ainda assim o Ard era o Ard. Essa ideia não ia mudar de jeito nenhum, independente dele ser uma reencarnação ou não. Então ela respirou fundo, se desculpou com o Ard, falando para deixar ela se preocupar com tudo. E agora, nesse caso, ela é que lutaria contra o Alvados. E cara, vou ser sincero pra vocês, é algo de cair lágrimas, mano. Não, fala a verdade pra mim. Rapaz, eu confesso que quando eu vi, caiu um negócio no meu olho aqui, cara. Não deu pra segurar não, né? Eu acho que meu olho começou a coçar, né? Emocionado, mano. Com certeza você deve estar emocionado também. Uma sensação que esse final desse encontro com ela passa pra gente, tipo assim, uma amizade verdadeira. Porque assim como ela descobriu que o Ard era Varvatos, o Ard descobriu que ela também tinha sangue de demônio. E isso é algo muito interessante, porque desde o começo do anime a gente já tá vendo que as coisas estavam encaminhando pra isso. Cara, ele basicamente, podemos dizer que ele se apaixonou aí pela Lídia, que era filha de Mephisto, tinha o sangue de Mephisto. Ainda tem outras reviravoltas pra acontecer com relação a Irina e Lídia nesse meio termo aí, né? E o Mephisto pode voltar a aparecer também. Mas isso aqui seria um assunto para um próximo vídeo, beleza? Se vocês quiserem, deixa aí no comentário, cara, que a gente tá aqui para trazer isso. Um reencontro emocionante, cara, de verdade, muito top da gente ter visto. Muito obrigado por mais um vídeo, galera. Tamo junto sempre. Não esquece, se inscreve aí no canal e ativa esse sininho. Tem que estar com o sininho ativado, mano, porque só assim você consegue se informar, tá sempre por dentro. Eu tô aqui pra sempre deixar você, ó, inteirado dos melhores animes, de tudo que tá acontecendo de melhor neles. Então você não pode perder essa oportunidade. Se inscreve, ativa o sininho, que a notificação vai chegar até você pra você poder vir correndo. Decidir, logicamente, se vai querer assistir, não vai, e vir correndo aqui pra estar sempre junto com a gente. Galera, obrigado demais por toda essa força que vocês dão aqui pro canal. Grande abraço, beijão e até a próxima. Valeu!